Jesus, a ti confesso. Diga isso a Ele. Sem sentir. Fale o quanto você é dependente dEle. Ser humano tão. Estou de novo aqui. Será que você pode levantar suas duas mãos ao Senhor e declarar? Diga isso a Ele de todo o seu coração. Ainda que, oh Jesus, te servirei, porque comigo sofrer contigo é bem melhor. Perdoa-me. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, aplauda Ele, aleluia. Aleluia. Amém. Você pode continuar ainda aí nesse espírito, porque eu creio que o Espírito Santo, ele te cura no momento de adoração. Você crê nisso? E eu quero agora aproveitar este momento, que a presença de Deus é tão forte aqui. Eu quero te convidar a colocar a mão onde você precisa de uma cura. E nós vamos estar orando por cura agora neste momento. Feche os teus olhos. Se você não precisa de nenhuma cura agora aqui, hoje, nessa noite, comece a interceder pelo seu irmão que sai do seu lado. Coloque com fé, porque não é a minha oração, mas é o Senhor que faz. E Ele está aqui conosco, porque de nada vale se nós estivéssemos aqui e o Senhor não estivesse aqui, mas o Senhor está aqui conosco, amém? E eu quero orar com você. Coloque em fé a mão no lugar que você precisa de uma oração e peça para o Senhor esta cura. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, de uma adoração ao Senhor, por quem o Senhor é na nossa vida. Jesus, obrigado por este derramar da sua presença em nós, por essa presença tão abundante que está conosco todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos, Senhor, a cada dia ouvir mais, ser sensíveis ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, e nessa hora eu clamo a Ti, Senhor, pelos meus irmãos que precisam de uma cura aqui nesta noite. Deus, nós sabemos que basta um toque seu, Jesus, uma palavra sua e nós seremos curados. E é nisso que nós cremos, Senhor. É no seu nome, é na sua cura, é no teu rio que passa e que limpa e que purifica e que cura, Jesus. Passa, Senhor, com o teu rio aqui nesta noite. Senhor, vai limpando, vai curando. Senhor, cura o físico, mas cura também, ó Deus, o emocional dos meus irmãos. Deus, cura da alma, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós repreendemos todo o sofisma que o diabo tem lançado nas nossas mentes, Jesus, com mentiras. Pai, nós repreendemos toda a enfermidade, Jesus, que o inimigo tem lançado na vida dos nossos irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Deus, cura, Pai. Nós clamamos pela sua cura, pelo seu toque, Jesus. E nós cremos, Jesus, que o Senhor está aqui conosco e o Senhor está curando. E nós somos tão gratos, Pai. Deus, eu quero já agradecer. Eu nem sei, ó Deus, quem são as pessoas que estão sendo curadas, mas eu creio que o Senhor está curando. E eu já te agradeço pelas suas mãos, pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos estar aqui. Nós estamos aqui na sua presença, em comunhão com os nossos irmãos, com uma família em Cristo. E nós somos tão gratos porque nós somos privilegiados de estar aqui na tua presença, nessa noite na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Hoje eu quero chamar este momento aqui que nós vamos ter de momento de gratidão e generosidade, amém?
Você pode falar isso para o seu irmão? Seja grato, seja generoso. E nós sabemos que o momento de adoração e louvor ao Senhor não acaba quando acaba a música, mas ela continua em todos os momentos. E essa entrega, esse momento de generosidade e gratidão ao Senhor é uma adoração ao Senhor também. E eu quero que você abra comigo em Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9, diz assim, olha: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Em outra versão fala assim, se não desanimarmos. Então nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Algum dia da sua vida você pensou assim, também não vou mais fazer isso, porque olha o que eu estou recebendo. Não vou mais fazer, não vou ajudar mais essa pessoa porque ela é ingrata. Mas a palavra de Deus fala assim, olha: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. E a gratidão, a honra ao Senhor também está ligado a não desistirmos, em perseverarmos na nossa semeadura. Quando nós estamos aqui neste momento de generosidade, de entregar nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor, é uma forma de dizer ao Senhor: eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida. Se eu posso estar dizimando, querida, é porque Deus tem derramado na minha vida, amém? Quero que um dia você pergunte para uma pessoa desempregada, que não tem nenhum meio de financeiro, de estar recebendo ali o seu salário. Se você perguntar para essa pessoa assim: você gostaria de estar entregando o teu dízimo, tua oferta? Você pode ter certeza que essa pessoa, ela está triste porque ela não pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu me lembro muito bem quando lá, alguns aninhos aí atrás, que eu não tinha nenhum tipo de recurso financeiro e eu gostaria tanto de estar entregando dízimo e oferta. E quando eu pude estar realizando isso, foi com tanta alegria, porque era desejo do meu coração, porque a palavra de Deus é ouro, amém? É a casa que nós nos alimentamos, é a casa que nós temos que ser gratos e entregar ao Senhor como gratidão do nosso coração, como honra. E eu quero rapidinho ler com vocês um outro texto que está lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 8, que fala uma história muito conhecida, que é da mulher sunamita. Diz assim, olha: certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ela fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou aos seus servos Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando esta veio, disse: Eliseu mandou Geazi lhe dizer: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E o texto continua, você pode estar lendo na sua casa. E nós sabemos que o Senhor operou esse milagre na vida dessa mulher, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Eu aprendo muito com essa história. Eu acho essa história tão linda, porque ela nos mostra uma mulher que honrou o profeta e ela separou um quarto com todos os utensílios ali que ele precisava, de uma forma de honrar a ele toda vez que ele passava ali.
E quando ela fez isso ao profeta, essa generosidade, essa honra, o profeta orou em favor dela e ela teve um filho, coisa que ela não podia. Mas ela não fez isso esperando algo em troca, mas o Senhor operou o milagre na vida dela. E eu aprendo muito com essa história, porque eu vejo que existem muitas ofertas que nós entregamos ao Senhor, que abre um caminho de curas e milagres na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer uma oferta, um propósito com Deus, né? Algo destinado pela sua família, pelo seu casamento, ou talvez até em gratidão. Sabe, eu tenho aprendido muito que se nós fizermos uma oferta, o meu filho fez aniversário, eu posso entregar uma oferta ao Senhor em gratidão pela vida dele. É de tantas formas que nós podemos ofertar e nós podemos também dizimar, porque o dízimo e a oferta é uma ordenança de Jesus, do Senhor. Amém? Então nós temos que ter esse coração de gratidão e de honra ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos colher não somente financeiramente, mas nós vamos colher muitos milagres do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Quero que você fique em pé aí no seu lugar e com seu coração grato, né, nós vamos estar orando. Quero que você saia do seu lugar, mesmo que você não trouxe o teu dízimo, a sua oferta hoje, fique em pé aí no seu lugar, nós vamos orar pela sua vida. E eu creio que o Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, amém? Mas nós entregamos não como uma troca, mas como uma gratidão e honra ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós somos tão gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, e nós cremos, nós entregamos hoje, Senhor, o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai, em sinal de gratidão e honra ao Senhor, em obediência à sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu declaro, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, de cada família que está aqui representada. Deus, 100 vezes, 1000 vezes mais do que elas estão plantando aqui na sua casa, em nome de Jesus, amém? Você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém, queridos? Coloca a sua mão assim para frente, seu irmão, agora nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por cada dízimo, cada oferta, Senhor, que foi depositada aqui no seu altar, na sua casa. Deus, nós consagramos, Senhor, todos esses recursos financeiros e que eles possam ser bem administrados, Senhor, na sua obra, para que o teu reino cresça, Senhor, e que para que nós possamos assim, Jesus, alcançar mais vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Deus, mais uma vez eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Deus, eles colherão coisas que eles nunca imaginaram, Pai. Deus, que na casa deles não venha faltar nada, Senhor, mas que a sua abundância, Senhor, possa estar em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Júlio e uma equipe estão lá em Dourados hoje, ministrando no encontro com Deus. Amém? Eu acho isso tão lindo, porque muitos anos nós fomos ajudados com uma equipe da nossa igreja mãe lá em Curitiba, que vieram durante muitos anos aqui nos abençoar, nos ensinando como fazer o encontro. E hoje nós, graças a Deus, nós estamos realizando, estamos caminhando. E hoje nós podemos ajudar uma igreja irmã que nós temos, Shalom também lá em Dourados. E eles estão lá e eu já estou sabendo que está sendo uma bênção.
que você possa interceder pela volta deles. Estarão voltando hoje ainda, mas eu creio que o mesmo Deus que está derramando lá, está derramando aqui também, amém? Então que você possa estar orando com eles. Eu quero te convidar a assistir agora o nosso Shalom News. Toda segunda-feira aqui na igreja temos a reunião do Ministério Cruz Azul às 19h30. Bom, às quartas, nós temos as nossas células nos lares, às 20 horas. Não deixe de participar. E para você, jovem solteiro ou casado, temos todos os sábados a Rede Fire, que acontece às 19h30. E aos domingos, nós temos o nosso culto de celebração às 19h30. Shalom, uma família para se pertencer. Ei, você aí! Temos uma notícia que vai acender o seu coração. Depois de 20 anos de milagres, histórias, lágrimas e muita presença de Deus, a Igreja Batista Shalom de Paranavaí está completando. Toda segunda-feira aqui na igreja temos a reunião do Ministério Cruz Azul às 19h. Poder para você, homem, para manter não tocar nos seus filhos, não tocar no seu casamento. Isso é poder de e por isso nós devemos glorificá-lo e exaltá-lo. Ele deu poder para a igreja, ele deu poder para a sua família, ele deu poder para você. O Espírito Santo deu poder para você, homem, para manter o seu casamento, para ficar na sua família, nunca abandonar a sua família. E você deveria glorificar a Deus, porque a sua casa é guardada por causa do poder do Espírito Santo. E da cantora Lude, trazendo o céu à terra com louvor que toca a alma. Tudo mudou em mim. Nunca imaginei ser tão feliz assim. Vai ser uma explosão de fé, adoração, palavra viva e celebração. Prepare o pijama, chame os amiguinhos, porque a aventura vai começar. No dia 18 de julho, às 19h30, a turminha do Divertidamente vai viver uma noite incrível com Jesus. Muita diversão. 19h30, a turminha do Divertidamente vai viver uma noite incrível com Jesus. Muita diversão, aprendizados e alegria na Batista Shalom. Crianças de 4 a 12 anos, essa noite é para vocês. Já aí na ansiedade. Amém, gente. Essa semana, sexta para sábado, nós tivemos aqui o Acampa Dentro dos adolescentes. Cadê os intensos? Foi uma noite, gente, de avivamento. Avivamento. Tô sabendo aí, teve uns que não dormiram. Depois passou o dia todo dormindo. Mas foi maravilhoso, foi uma bênção. E agora, esse final de semana, de sexta para sábado, nós temos aí a Noite do Pijamas para os pequeninos. Não deixe de trazer seu filho. Já está sendo tudo muito bem preparado, com muito amor, com muito carinho para eles. Então, não deixe de mandar eles aqui nesse dia, tá bom? Aproveitando aí as férias, não é só para dormir, é para aprender. Aqui eles estão aprendendo também durante a noite. E outra coisa que eu não posso deixar de falar de novo, gente. Não perca a conferência 20 anos Shalom. Pastor Odilon é o nosso pai espiritual há 20 anos. Ele que nos consagrou ao ministério. Ele que olhou para nós e nos investiu na nossa vida. Olhou para nós e nos trouxe para o ministério quando nós nem queríamos e nem imaginávamos pastorear. Foi ele que nos deu a paternidade mesmo. É um homem de Deus. E se você não conhece, não deixe, não perca essa oportunidade, porque é um homem muito sábio. Eu amo ouvi-lo.
Toda vez que eu ouço ele, eu aprendo demais. Você ficar 10 minutos com ele, do lado dele, você aprende tanto. Então, marca aí na sua agenda, não assuma nenhum compromisso, esteja aqui conosco, amém? Quero chamar o pastor Caio, que vai estar ministrando a palavra, enquanto o pastor Caio sobe. As crianças já podem estar indo para o culto infantil. É verdade, não foi colocado, né? Feijoada, gente. Nós estamos com a campanha da feijoada. Já adquiriu? Se não adquiriu, ainda hoje. Não saia daqui sem adquirir o seu bilhetinho da feijoada. Essa feijoada é para ajudar em todas as reformas que nós fizemos até hoje e ainda outras que nós ainda precisamos fazer, tá bom? Ajude, divulgue, vende, porque nós estamos realmente precisando dessa campanha e eu creio que vai ser maravilhosa essa feijoada. Diego e Michele fazendo. Ah, é verdade. Todo domingo sou eu que fico aqui lembrando o Júlio César, né? Lembra disso. E hoje eu estou esquecendo tudo. 1 minuto para você abraçar a pessoa que está aí, sair do seu lugar, conhecer quem você ainda não conhece, perguntar o nome. Vamos lá. Valendo! Não fique no seu lugar, gente. Saia, dá um abraço, aproveita. Amém, glória a Deus, volte para o seu lugar. Agora você já conversou, já abraçou, então agora fala para o seu irmão, olha, agora nós vamos ouvir a palavra em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo pastor Caio, coloca a sua mão para frente novamente, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida do pastor Caio, Senhor, que está sempre tão disposto a te servir. E eu sei, Pai, que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele e que ele possa servir como canal do Senhor nas nossas vidas, da forma que o Senhor quer, em nome de Jesus. Senhor, que ele fale o que o Senhor quer, Pai, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos ao que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja. A paz. Vamos lá. Queria compartilhar com vocês essa noite. Eu creio que algumas coisas que eu tenho aprendido nesses dias. E eu creio que Deus vai edificar a sua vida com isso. Amém? Quando estava pensando sobre a palavra, eu queria pregar sobre um tema específico, mas eu entendi sobre falar daquilo que eu tenho aprendido nesses dias. Então eu creio que é algo fresquinho, sabe? Tipo pão saindo do forno, assim, sabe? Então, eu creio que o que Deus tem para as nossas vidas não é do Caio, não é de um homem, mas é a palavra de Deus, amém? Se você estiver com o coração aberto para receber a palavra de Deus, você vai receber, amém? Eu creio que nós não somos represas, né? O que é uma represa? A represa, ela recebe a água e ela retém a água. É muito diferente de um rio transbordante. A represa, ela recebe e fica para ela. O rio, ele recebe e ele passa para frente. Então eu creio que aquilo que Deus
tem ensinado, a gente não pode reter para a gente. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que eu recebo, que eu conquisto, que eu ganho, aquilo que Deus ministra a minha vida, não pode ficar para mim mesmo. Porque tudo aquilo que Deus me dá não é só para mim, mas é para que eu possa também compartilhar. Você crê nisso? Então, se Deus está te abençoando, fique esperto, porque isso não é só para você. Isso é para ser compartilhado. É para que você seja uma solução para quem precisa. É para que você seja uma voz, uma resposta. É para que você seja um recurso para quem necessita. E o reino de Deus funciona assim, porque de algum modo Deus escolheu usar pessoas. Então Ele quer usar a minha vida, a sua vida, e tudo aquilo que Ele coloca nas nossas vidas, e nos dá, e nos ensina, e nos abençoa, não tem a ver só comigo, tem a ver com outro. Então eu recebo e eu compartilho. Eu creio que essa é a mentalidade do reino. Então a gente não pode parar com a gente mesmo, parar para a gente mesmo. Mas tudo que nós recebemos deve ser compartilhado. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho aprendido algumas coisas nesses dias. E essa noite eu quero ser um rio que transborda. Eu não quero ficar só para mim. Eu não posso, eu não tenho esse direito. E eu queria falar um pouquinho sobre as realidades espirituais, sobre o reino de Deus, sobre o império das trevas, e sobre a gente entender que existe muito mais do que aquilo que a gente enxerga, do que aquilo que a gente ouve, do que aquilo que a gente sente. Mas existe uma realidade espiritual. E eu queria começar te falando o seguinte, que não é inteligente você viver o cristianismo que desconsidera a vida espiritual. Gente, cristianismo não é um ritual, não é uma liturgia, não é vir à igreja, bater teu ponto aqui, ouvir uma palavra e beleza. Não. Cristianismo tem a ver com uma vida no Espírito. A gente tem que entender que nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo e temos uma alma. Esse corpo que você tá aí sentado nessa cadeira, né? Olha aí para o teu irmão, né? Dá uma cutucada aí. Esse corpo que você está sentindo, que você está tocando, ele é uma casa, ele é uma habitação. Mas dentro dele habita o teu espírito. Teu espírito habita nesse corpo. E não tem como eu pensar em cristianismo, não tem como eu falar de cristianismo sem falar de vida espiritual. Não tem como. É como a gente tentar viver o cristianismo desconsiderando a vida espiritual, ou muitas vezes pensando num Deus distante, ou num diabo como se fosse um personagem que eu nem acredito se existe, que não influencia a minha vida. É como se fosse um soldado que recebe um uniforme, recebe armas, mas age como um turista no meio de uma guerra, desconsiderando as ordens do seu comandante e desconsiderando o inimigo. É inteligente isso, gente? Não. É por isso que Deus não quer que a gente viva assim. É como se a gente celebrasse a nossa salvação aqui no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a gente se esquecesse que existe algo muito maior do que a gente vê, do que a gente ouve, e que existe uma realidade, em que existe um Deus que é presente, mas que também existem inimigos da nossa fé, que querem nos atacar e nos tirar do propósito de Deus. Então não é inteligente eu viver o cristianismo sem considerar o reino espiritual. O problema, gente, é que a gente muitas vezes
vive tão no automático que a gente quase que ignora muitas vezes a existência de Deus e a existência do diabo, a existência dos anjos e a existência dos espíritos malignos. Como assim? Gente, toda vez que eu decido pecar, que eu decido mentir, que eu decido, sei lá, cruzar um sinal vermelho quando ninguém está vendo, contar uma mentira para o meu chefe, sair mais cedo sem avisar, matar a aula, mentir para o meu pai. Toda vez que você decide fazer isso, a gente está se esquecendo que tem um Deus que tudo vê. E não é que Ele está lá em cima com um raio só esperando você, né? Peca, vai, peca que eu vou mandar na sua cabeça. Não. Existe um Pai que te ama e que Ele sabe que a desobediência vai gerar morte. Mas toda vez que eu peco, isso mostra que eu estou me esquecendo de quem? De Deus. E toda vez que eu peco, isso mostra que eu estou desconsiderando muitas vezes a presença de Deus que tudo vê e o Espírito Santo que está em mim, mas eu também estou desconsiderando a presença de espíritos malignos. Fala comigo assim: o diabo e os demônios agem na legalidade. Meu irmão, o que é legalidade? É aquilo que você permite. Você acha que Deus não criou leis que regem o reino do Espírito? Ele criou. O diabo não pode fazer o que ele quer, mas ele pode fazer o que você deixa ele fazer. Toda vez que eu peco, eu desconsidero a presença de Deus. Eu vivo como um apático espiritual. Eu falo que eu tenho fé em Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse. Toda vez que eu peco, eu desconsidero que a desobediência gera morte e que todo ato pecaminoso vai gerar uma porta, uma janela para demônios ministrarem na minha vida, na minha família, na minha casa, para matar, roubar e destruir. Eu não posso viver desconsiderando isso. Eu não posso. Você não pode. É muito perigoso viver desse jeito. Então eu não posso querer viver a vida cristã como se meus atos não afetassem a minha vida espiritual hoje e não afetassem o meu destino eterno. Amém, gente? Estamos juntos aqui? É possível eu viver sem, assim, o que eu fizer aqui não vai ter consequência nenhuma na minha relação com Deus, não vai ter consequência nenhuma no meu destino eterno. Não existe como. Todos os atos, todos os seus atos influenciam para o bem ou para o mal, do teu hoje ou para o teu destino eterno. Te dirigindo para a vida ou te tirando da vida. E, gente, viver sem considerar isso é como um agricultor que ele não planta nada e ele está esperando uma colheita. Tem como? Vai ter colheita, gente? É como um agricultor que planta um monte de semente de ervas daninhas e no final do ciclo ele está esperando uma grande colheita de trigo. Tem como? Não. Os meus atos influenciam a minha vida espiritual. E o reino do Espírito também tem o poder de influenciar a minha vida natural e espiritual. Então, eu tenho que primeiro entender que existe um Deus presente, Emmanuel, que tudo vê, que tudo sabe, que te ama, que quer o teu bem, que quer te livrar do caminho da morte e te colocar no caminho da vida, e um dia completar o plano de redenção e te levar para habitar eternamente com Ele. Mas existe um diabo, existe o demônio, existem os espíritos malignos que querem te tirar desse caminho, porque são inimigos de tudo o que é de Deus, são anti-Deus, são anticristos. Eu preciso considerar isso. E outro problema, gente, é a gente pensar o seguinte, tá? É a gente pensar assim, ó, que quando eu recebi Jesus, tudo se resolveu. Tipo, não, Jesus já morreu na cruz, né? Então agora tá tudo resolvido. Não tem mais perigo, não tem mais, sabe? Não, já resolveu na cruz, já.
É como se a cruz fosse uma varinha mágica. Não. Existe um princípio no reino de Deus que tem a ver com interação. O que é interação, gente? Interação é diferente de agir de modo automático. Vou exemplificar. Eu estou com sede, certo? Com sede. Se eu ficar olhando para esse copo d'água aqui, vai matar minha sede, gente? Não. Eu tenho que interagir com essa água. Eu tenho que ingerir essa água. Eu tenho que ter uma interação, uma ação. Agora, se até para a salvação isso é necessário, quanto mais para o resto. Quanto mais para o viver o reino de Deus. Então, por exemplo, imagine, Deus nos proporcionou a salvação, gente, amém? Jesus morreu na cruz, despojou os principados, potestades, Jesus pagou o nosso preço, nos substituiu, Ele providenciou a nossa justificação para que a gente fosse considerado justo. Agora, gente, só o ato de Jesus ter morrido na cruz te salva? Não. O que é necessário? Interação. Eu preciso fazer algo com isso. Imagine que a salvação é como se fosse esse copo d'água. Se eu ficar olhando para a salvação e falar assim, bom, preciso disso. Mas se eu tomar, vai resolver. Se eu não tomar, vai resolver alguma coisa? Vai resolver a minha vida? Eu preciso interagir com a salvação que Deus me propôs. É por isso que nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos vão crer. Porque nem todos estão dispostos a crer no coração e confessar com a boca para salvação. Então, é muito diferente a existência da salvação do se apropriar da salvação. Eu considero que essa água é boa, eu quero essa água, eu quero bebê-la, mas se eu não beber, ela não vai provocar nada em mim. Eu considero a salvação, eu quero a salvação, eu acho isso lindo, maravilhoso, mas se eu não tiver a atitude de crer no coração e confessar com a boca e me tornar um discípulo, eu vou receber? Não. A porta de entrada do reino, que é a salvação, necessita de uma interação, uma ação sua. Agora, outras áreas também tem essa movimentação, também tem esse aspecto. Então, por exemplo, gente, nós fomos salvos pela graça, amém? Isso te custou alguma coisa? Você teve que pagar para Jesus morrer por você? Não. Só que ser discípulo te custa tudo. Amém? Você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, você não pode mais viver a sua vida, porque agora você vai viver a vida de Cristo, que é muito melhor. É muito melhor. Esse preço é melhor do que não pagar ele. Você está entendendo? Agora, vamos pensar o seguinte, gente, a tua vida financeira, a tua prosperidade, a salvação vem pela graça, mas tem coisas que você tem que provocar no reino. Se você não semear nada, você vai colher alguma coisa? Não. Se você não dá dízimos, ofertas, semear no reino, investir em projetos sociais do reino, investir nos projetos da igreja, falar, não, eu vou contribuir com a mentalidade de semeador, você vai colher alguma coisa? Não. Para eu colher, eu tenho que provocar a minha colheita. Como que eu provoco a minha colheita? Semeando, lançando sementes. Semear não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com tempo, com disposição. Amém? Está dando para entender os princípios do reino? Que a coisa não é automática. Jesus morreu na cruz, está tudo resolvido. Não está. Está resolvido no sentido que Ele conquistou a salvação para a gente. Isso não significa que você já está salvo se você não receber. Amém? Estamos juntos aqui? Agora, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. A gente tem que entender que a realidade espiritual, vou ser redundante, que a realidade espiritual é real. O que é isso? O que é a realidade espiritual?
Gente, existe um reino de Deus, amém? E existe o império das trevas. O império das trevas só existe por causa de uma rebelião, de um ser que foi criado por Deus, que um dia quis ser igual a Deus, e que por se corromper em sua soberba e seu orgulho, caiu em pecado, porque tudo aquilo que não tem a ver com a luz, com a santidade, não pode permanecer na presença de Deus. Então o que aconteceu? Foi expulso da presença de Deus. O império das trevas só existe por causa de uma rebelião. Na verdade, existe por causa de uma rebelião. Então a gente tem a parte boa e a parte má. E o que acontece, gente? Nós temos que entender que nós podemos ser influenciados pela parte boa ou pela parte má. Deixa eu dar um exemplo disso, pessoal. Lá em Mateus 4. Vamos ali para Mateus 4. Olha só. Mateus 4:10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Gente, para quem que Jesus está falando aqui? Se referindo diretamente para quem? Satanás, tá bom? Então, Jesus de jejum 40 dias, teve fome, veio o tentador, né? Primeira tentação, primeiro round, pá, Jesus acabou. Segundo round, né? Jesus usa a palavra novamente, combateu. Terceiro round, né? O diabo propõe para ele adorá-lo. O que Jesus fala? Não. Está escrito: adora o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. Mas o que ele fala? Retire-se, Satanás. Gente, quem era Jesus? Quem era Jesus? Emanuel, Deus conosco. Jesus não era só um homem, Jesus era Deus conosco. É difícil entender isso, né? Mas Jesus era Deus encarnado, era Deus andando aqui na terra. E o diabo vem na presença de quem? Do Deus encarnado, Emanuel, Cristo, ungido, o Messias prometido de Deus, o Filho de Deus. Se até Jesus teve que mandar o diabo sair, quanto mais a gente. Você concorda comigo? Gente, se o diabo se manifesta na presença de Jesus e o próprio Jesus tem que mandar ele sair, imagine você e eu. Faz sentido? Agora, vamos entender um pouquinho sobre influência espiritual? Lá em Mateus 16, 23 fala o seguinte: Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, que ele chama Pedro? Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, do que Jesus chama Pedro? Satanás. Pedro era o diabo? Pedro era, não tinha como. Pedro, o discípulo de Jesus. Qual que é o contexto aqui, pessoal? Né? Jesus fala que vai morrer, aí Pedro se levanta: não vai. E daí Jesus, o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. A gente precisa entender que Satanás não é nome, é um título. É uma palavra grega, que é um substantivo, e um substantivo é utilizado para dar nome, referir-se a seres, objetos, fenômenos. E é como se fosse não é apenas um nome, sabe? É uma designação, é como se fosse um título dado para alguém que é inimigo de outra pessoa. Jesus está chamando Pedro do que aqui, gente? Inimigo, adversário. Mas adversário de quem? Adversário de? Mas pera lá, Pedro estava jogando no time de Jesus ou no time do diabo?
Ele era discípulo de quem? Jesus. Mas aqui ele está jogando no time contra? Como que é? Está fazendo gol contra? Como que é essa história? Qual mentalidade estava influenciando Pedro aqui, gente? O que vinha por trás dele? Fala para mim. A mentalidade do inimigo, do adversário. Se um discípulo de Jesus estava carregando uma mentalidade de um adversário, quanto mais nossos pensamentos que a gente tem que repensar sobre o que a gente tem pensado. Porque Satanás tem a ver com adversário, com inimigo. Inimigo de quem? De Deus, das coisas de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, você está sendo adversário de Deus com esse pensamento. E daí eu queria te falar algo. Que muitos pensamentos que estão na minha e na sua cabeça não são seus. Sabe de quem são? Não necessariamente de Deus. Não necessariamente do diabo. Mas a gente tem que entender que se um discípulo de Jesus foi influenciado, alguém que estava ali constantemente com Jesus, foi influenciado pela mentalidade do inimigo, do adversário, a gente também está sujeito ou não, gente? Sim. Então, nem tudo aquilo que eu penso é meu, ou é de Deus. Nem tudo aquilo que eu faço achando, não, estou certo. Opa, pera lá. É por isso que nesses dias, nesses últimos dias, é tão importante o discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos, gente? É você entender quem está por trás da ação. Quem que está se movimentando por trás desse pensamento? Então, se você não está perdoando alguém, gente, se você está tendo pensamentos impuros, se você está tendo desejos, muitas vezes de vingança, provavelmente esse não é um pensamento só seu. Alguém está falando ali por trás, e você está achando que é você. E muitas vezes a gente se sente até culpado, de nossa, né? E muitas vezes é a nossa carne mesmo, sem vergonha, né? Mas nós temos que entender que nós somos influenciados por um lado ou pelo outro. E a nossa vida, gente, é como se fosse uma batalha de territórios. Vamos lá para 1 Coríntios? 1 Coríntios 6, 19. Isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Bate assim no peito. Fala assim: eu sou o santuário de Deus. Sou casa de Deus. Amém? Se você já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você é santuário de Deus. Agora, você é um território. Antes de ser santuário de Deus, você era o que, gente? Não sei, cada um tem sua história. O que você carregava? Vamos lá para Lucas 11. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o espírito imundo, o que é um espírito imundo, gente? Um demônio, um espírito maligno, sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa. Quem que é a casa aqui? Nossa, é o ser humano. Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, passam a viver ali. Na onde? Na casa, no santuário. E o resultado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que nós somos? Casa. Você é casa de Deus ou casa de demônios? Amém? Se você recebeu Jesus como Senhor, foi justificado pela fé, né? Um dia você aceitou Jesus, você é casa de Deus. Mas a gente não pode ignorar que uma pessoa pode se tornar uma habitação de demônios, um território de demônios. Gente, e é como se
a gente fosse um território espiritual. Nossas vidas estão disputadas. O reino de Deus está disputando pela tua vida. Mas o império das trevas está disputando pela sua vida. Para quê? Tem gente querendo morar aí dentro. Então, você vai ser influenciado espiritualmente por um lado ou pelo outro. Não existe uma zona neutra. Não existe, né? A guerra espiritual, a batalha espiritual é só quando o diabo me ataca. Não. Quando você se converteu, você passou daquele time, você veio para esse. Você ganhou um inimigo de presente. Mas você ganhou um Deus que te guarda, que é muito mais forte que isso. Amém? E Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu um nome, que é sobre todo nome, que foi colocado acima de todos, sobre todo poder, principado e potestade, ao nome de Jesus. E a esse nome os espíritos se sujeitam. A esse nome você pode mandar, sabe quem embora? Da tua casa, da tua saúde, da tua família. Quem, gente? As enfermidades, os demônios. Você pode enviar, você pode mandar os espíritos malignos que estão tentando influenciar a tua família, e você está percebendo, sabe para onde? Você pode expulsar, porque pelo nome de Jesus, Ele te deu essa autoridade. Ele te deu essa autoridade. Só que a gente não pode desconsiderar, lá em Efésios 4, vamos ali. O que Paulo diz lá em Efésios. O que Paulo diz ali, gente? E não deem lugar ao diabo. Gente, o diabo só vai ter lugar se você der. Se o Espírito Santo estiver morando ali, ele pode ter algum lugar na tua vida? Ele pode tentar te influenciar, te oprimir, mas maior é quem habita em você. Ele não vai conseguir vencer o valente. Mas nós não podemos desconsiderar, nossa vida é um território. A gente dá lugar para quem a gente decide dar. E o diabo é como se agisse nesse contexto da legalidade. Ele é sujo, ele vai mentir, mas ele só pode entrar se você deixar, se você permitir. E como que eu permito? Através da desobediência, através do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Então, existe o Espírito Santo de Deus que quer habitar no seu coração, que habita no seu coração, que te influencia, que te dirige, que te guia pelo caminho que você deve andar. Mas ao mesmo tempo, existem os espíritos malignos que querem tirar você desse caminho. E daí você fala, Caio, mas como que é então? Uma vez que eu recebi Jesus, né? Aí o diabo não tem mais lugar? Tem lugar? Tem, não tem? É meio metade, né? Não. Olha só. Para quem Paulo está escrevendo isso aqui, gente? É para gente que não era crente? É para gente que não era filho de Deus? Não, ele estava escrevendo para uma igreja. Se uma igreja pode dar lugar ao diabo, um crente pode dar lugar ao diabo. Ah, mas o Espírito Santo habita em mim, a cruz. Tá bom, amém, tudo isso é maravilhoso. Mas pode dar lugar para o diabo, com o Espírito Santo habitando dentro de você, com Jesus tendo morrido na cruz, com você salvo. Que nem Pedro, agindo como Satanás. Então, a salvação, gente, é maravilhosa, amém? Mas nossa vida não pode parar na salvação. É só a porta de entrada. Nós não desconsideramos a salvação. O que Jesus fez por nós foi maravilhoso. Mas a gente não pode ficar por ali. Porque existe um território, e você é o território. Você é o território. E as coisas no reino de Deus não acontecem automaticamente. Lembra aquilo que a gente falou? Aquela mentalidade, não, Jesus morreu na cruz, né? Tá tudo resolvido, né? Não, tá resolvido que Ele conquistou a salvação. Ah não,
Deus, né? Não, tá tudo certo, Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Amém, tá na Bíblia, amém. Mas vamos entender o seguinte: nem tudo na vida cristã é automático, nem a salvação. Então nós temos que entender que se Jesus recebeu uma visita do diabo querendo tentar, a gente também provavelmente vai receber. A gente vai ser tentado. E não é porque eu estou salvo que eu tenho que fechar meus olhos para o reino do Espírito e viver como se não tivesse nada acontecendo. Lá em 1 Pedro 5,8 fala o seguinte: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. O que é em derredor, gente? Ao redor. Como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, a qual resistir firmes na fé. Vamos para o próximo ali? Lá em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora, gente, não, estou submetido a Deus, está tudo resolvido. Está tudo resolvido? Não é automático. Você vai ter que combater os pensamentos, você vai ter que combater a mentalidade, que muitas vezes não vai, é um pensamento que vem, parece seu, uma vontade que você sabe que é errado, um desejo, uma inclinação. Então existem coisas no reino de Deus que não são automáticas. Não são automáticas. Deixa eu ir para frente aqui. E eu não posso querer usar o nome de Jesus como um amuleto, né? Está amarrado, né? Sangue de Jesus. Lá em Atos 19, eu não vou ler essa história, mas conta a história dos filhos de Seva. Seva era do chefe dos sacerdotes dos judeus, e eles andavam por aí expulsando demônios em nome do Jesus que Paulo pregava. Certo dia encontraram um endemoniado, foram expulsar o demônio dele. O que aconteceu? Levaram um couro, né? Fugiram pelado e feridos. Gente, o nome de Jesus não é um amuleto. Imagina, né? Maria gritando Jesus na vizinhança: Jesus! 30 endemoniados caindo, né? Por quê? O nome de, né? Se falar o nome de Jesus fosse uma mágica, quem chamava Jesus era o mais abençoado da terra, né? Porque Jesus a vida inteira. Não é automático, gente. O nome de Jesus não é um amuleto, não é uma varinha, não é. Você tem que usar o nome de Jesus conectado à submissão a Deus. Não adianta eu querer viver longe do reino de Deus, longe da obediência, e querendo usar o nome de Jesus, usar o poder que existe no nome de Jesus. Eu tenho que me submeter a quem? A Deus. Aí eu vou poder usar o nome de Jesus, e eu vou ver o efeito disso, e eu vou ver os resultados do nome de Jesus. Agora, lembra que a gente comentou que nós somos um território, uma casa espiritual, um templo, amém? Estamos juntos aqui? Se por um lado, o império das trevas quer provocar e quer fazer com que eu seja cheio de algo que é deles, o Espírito de Deus, por outro lado, quer te encher, para que você seja cheio, para que não caiba mais nada. Lá em Efésios 5, 18, fala o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Gente, dá para acrescentar algo em alguma coisa que já está cheia? Não, porque já está cheio. Se você encher o tanque lá do teu carro até a boca, né, e tentar colocar mais coisas, o que o frentista vai falar? Não dá, já está cheio. Não dá. E é interessante que esse sede cheios, esse verbo aqui,
no grego, ele tem a ver com a ideia de ser completamente preenchido. É um verbo que tem a ver com uma indicação de uma ação contínua. É como se significasse algo assim: sede continuamente sendo cheios, estejam continuamente sendo cheios. Sabe quando você pega um balde, uma mangueira, e você coloca a mangueira no balde e está transbordando, você fica ali olhando, e o negócio está enchendo, mas está transbordando, e está enchendo e não para de encher, e não para de encher? Você está entendendo como Deus quer que você seja? Para que não sobre espaço, para que Ele possa te preencher totalmente. Agora, o enchimento do Espírito, gente, ele não necessariamente ocorre na salvação. Lá em Atos 2, nós temos discípulos que tinham andado com Jesus por aproximadamente 3 anos e meio. Eram discípulos, mas ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Mas estavam todos reunidos em um lugar, e começou um som de um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito. Em Atos 4, os discípulos novamente estavam orando, e o lugar tremeu, e todos foram cheios do Espírito. Lá em Atos 19, Paulo estava em Éfeso, e ele perguntou para os irmãos sobre o batismo. Eles falaram: a gente conhece o batismo de arrependimento. E eles não conheciam muito, né? Lá no versículo 4 diz, Paulo disse: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Paulo batizou eles. Eles já eram salvos? Sim. Mas aí Paulo impôs as mãos nele. O que aconteceu? Foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 8, estava acontecendo um avivamento em Samaria. Pedro e João foram enviados para lá, para orarem, para que os irmãos fossem cheios com o Espírito Santo. Você pode ser cheio continuamente, porque é assim que Deus deseja para a sua vida. Agora, como eu sou cheio, gente? Como eu me encho com o Espírito? Como eu sou cheio do Espírito? Como eu faço para ter como essa mangueira que você coloca num balde é continuamente cheia e ela começa a transbordar? Isso tem a ver com práticas espirituais. Lembra aquilo que nem tudo no reino de Deus é automático? Amém? Guarda isso no teu coração. Porque para você ser cheio do Espírito, o que você tem que fazer? Você vai ter que começar, se você ainda não tem, ter o teu tempo devocional com Jesus todos os dias. Você vai ter que parar o teu dia, entrar talvez no intervalo do teu serviço num banheiro que não tem ninguém lá, e você vai ter que ter uma rotina de leitura, e você vai ter que ir lá, colocar um propósito: eu vou ler 2 capítulos por dia, eu vou tirar tantos minutos de oração. Você vai ter que começar pelo menos um dia na semana, ter o teu tempo de jejum. Gente, crente que é crente jejua. Não tem como viver a vida no Espírito sem jejum. Quer dizer, tem, né? Mas daí você vai levar muita paulada. Você vai precisar ter o teu tempo de jejum semanal. Você vai precisar reunir tua família, se você ainda não faz isso, toda noite, talvez antes de dormir, ou na hora que você acorda. E você vai precisar começar a orar, colocar a mão sobre os seus filhos. Você vai começar a precisar a reunir a tua família, colocar uma música aí, durante o tempo da música começar a pedir: Senhor, enche a nossa casa, nos enche com o Espírito, enche os meus filhos, enche a minha vida, para que não haja espaço. Nos encha completamente, para que não haja espaço, para que nada que não seja teu. Se você quer ser cheio do Espírito, você vai precisar largar aquele pecado que você sabe que é pecado, porque isso está te esvaziando. É o furo debaixo do balde que está fazendo sair a água de Deus, a vida de Deus. E onde há espaço, alguém vai querer morar lá, alguém vai querer influenciar, alguém vai querer falar. Mas se você está cheio, completamente preenchido,
Quem fala ali é o Espírito Santo. Então eu preciso entender que eu vou precisar, eu necessito, para ser cheio do Espírito, eu preciso fazer alguma coisa. Você pode falar assim comigo? Eu preciso fazer alguma coisa. Gente, porque não é automático. Não é automático. Não é automático. E deixa eu compartilhar algo para a gente encerrar. Foi bem interessante uns dias atrás, porque eu tinha levantado à noite assim, eu nem sei que hora, devia ser era de madrugadinha assim, umas 3, 4, aí eu levantei e fui para a sala, fui orar, e daí eu deitei, eu estava cansadão, daí eu fiquei orando lá e tal, e dormi, e eu tive um sonho, eu dormi e sonhei com o portão da minha casa aberto, né? E alguém entrava e mexia naquilo que a gente tinha. E daí eu achei aquele sonho estranho, né? Comentei com a Fran. E daí foi muito interessante, porque eu pensei assim, opa, acendeu uma luz. Opa, está acontecendo alguma coisa. O portão está aberto. Se o portão está aberto, o inimigo vai querer entrar. E daí eu fiquei esperto, a gente ali orando, né? Orando juntos à noite, tal, cada um, né? Pedindo, tal, e o tempo foi passando. Naqueles dias, a Fran estava, eu não sei se ela estava dormindo ou acordada, e daí ela como se visse sabe aquelas miras que o pessoal usa em arma, assim, para atirar? Mira laser, assim, né? E ela viu uma mira exatamente no nosso filho mais novo, no Benjamin. E daí, opa, negócio estranho. Sinais. Deus estava querendo mostrar alguma coisa. Mas sabe quando você está assim, tô orando, né? Estamos orando aqui. Estamos aqui e tal, né? Tipo assim, estamos fazendo nossa parte, né? E sabe quando Deus está querendo te mostrar alguma coisa, só que você não está percebendo? Sabe aquela apatia que você fala assim, não é tudo isso? Ou muitas vezes, você não presta atenção para o que está acontecendo. Passou mais alguns dias e o chumbo veio feio, né? E o negócio veio pesado, né? Todo mundo lá em casa ficou doente, né? Aí ele foi internado, foi para a Santa Casa, ficou lá, enquanto estava internado o outro ficou ruim. Aí a Fran, estado febril lá também, tomando remédio, cuidando de um e tomando remédio, e o negócio foi complicado. E o que eu aprendi com tudo isso? Deus nos dá sinais. O reino espiritual é real. Deus nos deu o poder do nome de Jesus, e ele é para ser usado. Se eu simplesmente ver os sinais e ver a salvação de Deus e não fazer nada, não corresponder, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Não. Se Deus me falar que vai acontecer tal coisa na minha família e eu estiver vendo sinais, Deus está mostrando sinais, e eu não fizer nada, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Nós precisamos, como filhos de Deus, entender a realidade do mundo espiritual. Nós somos filhos de Deus, amém? Mas nem tudo está resolvido. E existe uma responsabilidade que Deus nos deu, sabe para quem resolver? Bate no peito assim, para mim. Quem que é responsável pela tua casa, gente? É você. Se cair a folha da árvore do vizinho no meu jardim,
Ah, a folha é da árvore do vizinho, mas de quem que é o jardim? É teu. O que você vai ter que fazer? Ah, mas o problema não é meu, caiu na tua casa? Então agora é. De quem que é a responsabilidade como pai de orar, de interceder? Por quem? Pelos filhos. Na família, né, a gente não quer colocar aqui o homem como o sacerdote, a mulher não é sacerdote, o filho não é, não. Nós fomos feitos reino e sacerdotes. Se você é filho de Deus, você é sacerdote. Você é responsável por interceder. Você é responsável por cuidar da tua casa. Você é responsável. Porque, gente, da mesma maneira como Deus usa as situações naturais da vida para gerar algo sobrenatural, amém? Você crê nisso? Ele usa situações naturais para gerar algo sobrenatural, mas o diabo vai pegar aquilo que é natural para tentar fazer algo mal também. Então, nem toda doença é do diabo, mas ele pode usar uma doença para complicar o negócio e complicar a tua vida. E Deus pode pegar esse negócio e reverter para a glória dele, e gerar um grande livramento e um testemunho, para que você conforte aqueles que precisam ser confortados. Eu queria orar com você essa noite, amém? Vamos ficar em pé? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Sede cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. As coisas no reino não vão acontecer automático. Você tem uma responsabilidade. Eu sei que essa palavra, gente, ela muitas vezes ela traz um negócio assim, a gente fica meio sóbrio, né? A gente fica meio, né? Gente, não é para você sair caçando demônio em tudo. Não. Porque a orientação é para você ser cheio, para que ele não possa ter espaço, amém? Mas você não pode ignorar os ataques. Você não pode ignorar o reino do Espírito. Você não pode ignorar os sinais de Deus. Então eu queria te convidar. Essa noite. Nós não vamos orar aqui, a gente não vai chamar aqui na frente. Porque esse é um chamado para todos, amém? Se você é filho de Deus, você é sacerdote. Se você é sacerdote, você tem um ofício, uma função de intercessão, de cuidar. Lembra a palavra da semana passada? Cada um é responsável pelo seu jardim. O jardim da sua vida, da sua família, do seu emprego, do seu ministério. Eu queria te convidar para você fazer o seguinte essa noite. O chamado para essa palavra, ele não vai acabar essa noite. Esse é um despertar, uma convocação, para que você comece algo hoje, que você vai continuar amanhã, e depois juntar a família na terça, e depois começar um jejum na quarta, e na quinta você vai continuar, e na sexta você vai prosseguir, porque você não vai resolver a tua vida com uma oração. Você não vai resolver toda a tua vida com uma oração. Você não vai resolver as coisas achando que é automático. Não, está tudo resolvido. Não. O Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo está despertando os filhos dele, para que entendam o chamado de ser cheios. Enchei-vos dia após dia, resistindo ao diabo, dando espaço para o Espírito Santo, para que só o Espírito Santo, para que somente Ele possa habitar, possa influenciar, possa falar. Então eu gostaria de te pedir o seguinte essa noite. Se você está com a tua família aqui, e se eles estão sentados em algum lugar longe aí, distante de onde você está, eu queria te pedir o seguinte, para você ir junto da tua família, amém? E ficar bem pertinho ali. Coloca a mão no ombro de cada um. Se a tua família não está aqui, eu gostaria de te pedir algo, gente.
procura um amigo que está aqui. Procura, não fique sozinho, por favor. Gente, se você está vendo alguém sozinho, puxa ele. Faz dele a tua dupla, tá bom? Puxa junto aí. Puxa junto. A gente não pode ouvir uma palavra dessa e não fazer nada. A gente não pode entender o que o Espírito Santo está nos dirigindo, nos guiando, e simplesmente ficar automático. Não, essa noite nós vamos nos encher com o Espírito. Nós vamos usar da autoridade no nome de Jesus. Nós vamos expulsar os demônios, expulsar os pensamentos. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo faça uma limpeza espiritual na tua casa, na tua família, sobre os teus familiares. Você que entendeu essa palavra, eu queria te desafiar. Feche seus olhos agora. O louvor vai estar tocando aqui, e você vai fechar os seus olhos, e você vai começar a pedir sobre a sua vida e sobre a vida do teu irmão, sobre a sua vida e sobre a sua família. Espírito Santo, me enche com teu Espírito. Eu quero ser cheio, totalmente preenchido. E você vai começar a orar, e você vai começar a clamar por mais a presença de Deus, e você vai começar a repreender da tua casa aquilo que você entende que são sinais de Deus. Eu preciso orar pelo meu casamento que está tendo briga, então você vai expulsar todo espírito maligno. Eu preciso orar pelo meu trabalho, estou sendo perseguido. Eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou expulsar a atuação e influência de espíritos malignos. Eu preciso orar pelos meus filhos, eu vou profetizar sobre eles. Você vai orar sobre eles. Feche seus olhos. Feche seus olhos e faça isso agora. Levante a sua voz. tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo.
de Jesus, com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Senhor, toda casa, todo casamento, todos os filhos, maridos, mulheres, toda casa nós consagramos ao Senhor agora. Espíritos malignos, vocês que estão influenciando, vocês que estão agindo sobre essas casas, famílias, casamentos, nós declaramos cancelado agora toda a ação de espíritos malignos. Nós declaramos as famílias que sejam cheias com teu Espírito, Senhor. Muda os pensamentos, muda a mente, muda o coração, em nome de Jesus, Senhor. Toda pessoa aqui que entrou, Senhor, toda alma, toda pessoa, todo corpo que entrou com enfermidade, Senhor, toque agora com teu Espírito, Senhor, porque nós cremos na tua cura, nós cremos no teu poder. Fortalece as vidas das famílias, fortalece, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, fazer uma aliança com o Senhor, Pai, uma aliança para que sejamos cheios, continuamente cheios, transbordantes, para que possamos ser cheios do teu Espírito, para que não haja mais espaço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos aqui cada família, cada casa, Senhor. Nós consagramos cada vida, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo venha agora, Senhor. Venha agora, Senhor, com a tua presença, Senhor, com a tua glória, Senhor. Venha tirar tudo aquilo que não é teu, Senhor. Venha tocar nessas habitações, nessas casas. Venha tocar nos lugares onde os teus filhos vivem, habitam, Senhor. E nós te pedimos, guarda a vida de cada um, guarda o caminho de cada um, guarda a família de cada um. Nós declaramos frustrados os planos de Satanás, e nós declaramos consagrada a família de cada um aqui, Senhor. Consagrada ao Senhor os filhos, a casa, o casamento. Nós declaramos, Senhor, os teus propósitos e a tua vontade cumprida. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma glória a Deus aí nesse lugar. Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra, Senhor. Obrigado porque sua palavra é tão viva e falou tanto ao nosso coração. Deus, que essa semana, Senhor, nós possamos viver o Deus sobrenatural, Jesus. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor está nos enchendo. Queridos, deixe que o Senhor continue te enchendo ainda durante essa semana. Que esse sobrenatural de Deus, que esse derramar de Deus não fique só nos domingos, mas que você possa deixar que isso aconteça lá no seu lar, lá na sua casa. E que você possa ser tão cheio, a ponto das pessoas olharem para você. Aquelas pessoas que talvez nunca abriram uma Bíblia, que ela possa olhar para você e ver Deus através de você. E que você possa deixar com que o Espírito vença. Nós sabemos, nós sempre falamos que a nossa vida ela é uma luta de carne e espírito, e aquela que nós mais alimentamos é a que vai vencer. Então alimente o seu espírito dia a dia, dia após dia, e deixa o Senhor fazer, mas tome esse posicionamento que você escutou nessa palavra tão poderosa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo cada lar, Pai, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos, Senhor, testemunhar de tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer, mas acima de tudo, o que o Senhor é em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ver o Teu sobrenatural, mas que nós possamos viver uma vida de jejum, de oração, de entrega, não somente, Pai, em campanhas, não somente em encontros, mas que nós possamos viver essa vida, Pai, de entrega ao Senhor,
para que nós possamos viver uma vida fortalecida e que a nossa casa possa viver tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua semana, que você viva mesmo o extraordinário de Deus, que você possa escolher a boa parte em todos os seus dias, em nome de Jesus. Vai em paz, dê um abraço no seu irmão, vai em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.